gente, da Science aqui. Hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante. Tanto de uma notícia, um post da Quanta Magazine, escrita pelo Anil Ananthaswamy, e também de um paper que fala sobre como o GPT-4 consegue passar com uma nota relativamente significante, né, o Bar Exam, que é o teste da OAB dos Estados Unidos, chamado de Bar. Então, esse artigo aqui fala sobre como o avanço dos chatbots, né, os chamados modelos de linguagem, né, grandes modelos de linguagem ou large language models, avançaram recentemente, né. Obviamente você já ouviu falar do GPT-3, GPT-4. Tem até um livro, deixa eu ver se consigo achar, GPT-3 conversando com inteligência artificial. Tem esse livro que é exatamente isso. Nossa, tem uma review ruim. Tem esse livro que é exatamente isso. Literalmente uma conversa com o GPT-3 com a versão do Text DaVinci 001. Isso em 2022, no início de 2022. Só que depois foi criado outros modelos, né, melhores, né? O Text DaVinci 002, Ada e assim sucessivamente, né? Então, depois do GPT-4, um ano depois desse livro ser escrito, eu publiquei originalmente em inglês, né? Mas depois eu coloquei uma tradução também. Literalmente uma conversa, falar sobre todos os temas possíveis e imagináveis. Vou pegar uma amostra aqui. Vai falar aqui, né? Literalmente era assim, eu falava alguma coisa, ela falava, respondia, né? O GPT-3. Você está consciente dessa existência? Sim, estou consciente da existência, blá blá blá. Só que isso daqui eu fiz em 2022. Tipo, fevereiro de 2022. Tipo, um ano antes da GPT-4 lançar. Quando era a beta do GPT-3 ainda, né? Que você tinha que fazer uma conta, cadastrar um número, enfim. Eu tive que cadastrar 3 números de celular para escrever isso aqui. Aí eu perguntei sobre um artigo, por exemplo, aqui pergunta quem é Elon Musk, quem é Ben Goertzel. E ela vai respondendo, né? Literalmente no sistema da OpenAI, na época do GPT-3, 2 anos atrás, né? Enfim, até Naruto eu perguntei sobre, né? Enfim, ele respondeu bem. Então teve sim uma melhora. Uma melhora grande, né? Nesses modelos de linguagem. A gente pode buscar aqui GPT-3.4, reporte técnico, né? Opa. Você vai ver que realmente teve. Aqui assim tem 100 páginas. Eu até mostrei no canal em outro episódio, né? Que mostra como esse sistema mudou de uma forma absurda nas capacidades, né? Aqui sobre esse paper aqui, né? Que é o passar na OAB dos Estados Unidos. No SAT, LSAT, que é um teste como se fosse o Enem. O SAT, que é de Math, né? De matemática. E dá pra ver que os testes até que saiu bem, né? O que melhor saiu foi o GPT-4, né? Comparado ao GPT-3.5. Nesse livro foi o GPT-3 padrão. Não era nenhum dos dois. Opa. Aqui eu tenho que voltar. Além de outros testes, né? Testes médicos, 75%. História da arte. Biologia. Cálculos. Física, psicologia, estatística. Enfim, um monte de coisa que o teste foi submetido, né? E dá pra ver que em algumas coisas ele foi melhor, outras não, né? Mas, por exemplo, o teste no SAT é relativamente alto, né? Aqui ficou em 88 lugar. Aqui ficou no lugar 90. Isso daqui só vai melhorar. E eu creio que o teste da OAB dos Estados Unidos, o Bar, né? É um teste bem difícil, né? Do ponto de vista linguístico, né? Aqui é a performance da GPT ao longo dos anos, né? Aqui vários modelos, com o GPT-4 comparado a outros. Dá pra ver que o GPT-4 superou muito, né? Enfim, em várias linguagens. Em
inglês, italiano, mandarim. Acho que não tem português aqui. Questões visuais, enfim. Tem até no final uma parte sobre produção de linguagem, né? Acho que não é nesse daqui. Enfim, tem uma parte que você perde esse, hoje em dia é normal. Mas antes disso daqui lançar, porque esse paper aqui é de 2024, beleza, desse ano. 4 de março de 2024, até um paper recente. Mas teve um que lançou anteriormente que era algo absurdo, né? Pra época, né? Tô falando de ano passado, ou final de 2023. Esse aqui foi 2022, escreveu. Aqui, ó, eu publiquei em março de 2022. Então, mudou muito de 2 anos pra cá, né? Tanto que é que nem faz sentido fazer esse livro de novo, porque na época que eu fiz era algo novo, né? Era algo que poucas pessoas tinham acesso. Agora todo mundo tem acesso, não é algo mais tão interessante de se fazer, né? Essa questão é o que está sendo falado nesse artigo aqui, né? Que esses avanços nos modelos de linguagem, né? Chamam alguns pesquisadores, por exemplo, da DeepMind, que é uma rival da OpenAI, uma da Universidade de Princeton. Eles começam a falar sobre esse tema, sobre quanto mais dados melhor, né? Aqui, falando sobre frases aqui com relação a prever, como se diz, palavras, né? Como no Google faz. Se eu não me engano, esse cara escreveu tem uma palestra desse cara muito boa sobre inteligência artificial, né? Se você pegar aqui Sandy Aurora e Advanced, escrevi errado, né? Center of Study, eu acho que é ele. Essa daqui, eu acho que é essa daqui. Eu acho que é essa daqui mesmo. Cara, se você não sabe nada sobre inteligência artificial e você quer aprender, literalmente veja essa palestra, porque é basicamente o resumo de todo o tema. Tipo, como inteligência artificial funciona. Eu creio que de todos os livros que eu já li, todos os cursos que eu já fiz, nada supera essa palestra, pra você ver o quanto ela é condensada e bem feita, né? Que ela não resume só a história, resume literalmente são as coisas principais, né? Vai falar de gradient descent, chain rule, que é relacionado ao algoritmo de backpropagation, né? Toda inteligência artificial é apenas cálculo diferencial, né? Que é uma coisa que você aprende no início de cálculo, né? Que é eu não sei como em português, mas é chamada de chain rule. E isso aqui é literalmente o básico, mas ele explica de uma forma tão boa, né? Que é muito interessante, né? E é legal que ele tá aqui, né? Eu acabei lembrando, só vendo a cara dele, deu pra lembrar que era ele. Então eu recomendo muito essa palestra dele. Ele vai falar mais sobre essa questão, mas principalmente essa parte aqui do final, pra não ser muito chato. Aqui tá ele com alguns alunos, né? Que é a criatividade verdadeira, né? O objetivo desse artigo é questionar se realmente os modelos de linguagem, eles têm criatividade, né? Se eles realmente são tudo o que parecem, né? Ou mais do que parecem. E eles dão um exemplo, né? O uso de metáfora, silogismo, enfim. Vai falar que minha vitória nessa dança, isso aqui gerado pela GPT-4, né? Minha vitória nessa dança com aço é tão certa quanto a queda de um objeto no chão, na física. Como dualista renomado, sou inerente ágil, assim como a maioria dos outros, que é um silogismo estatístico, né? E assim, continuamente, né? Então, isso prova que o GPT-4 é extremamente bom linguisticamente, né? Ele consegue criar frases de uma forma muito interessante. O que mostra, de novo, que é um paper que eu recomendo que vocês leiam, que é o Mathematical Linguistics do André Cornay, né? Recomendo esse livro várias vezes já. Que literalmente isso, eu tenho que terminar ele, que eu tava na metade, eu acho. Mas literalmente fala sobre como linguística é matemática. Linguística é matemática. Gramática é matemática, ela pode ser aplicada
condensada matematicamente, algoritmicamente, né? E é por isso que os modelos de linguagem atualmente é basicamente isso. Essa é a prova que a linguagem gramática é computacional. Agora, a gente vai ao ponto, né? Será que isso resolve o problema da consciência da inteligência artificial? Não. Se resolver o problema da linguagem, não é o suficiente para você dizer que esse sistema está consciente. Então ele pode, de repente, pegar um texto que você tem e colocar no estilo de Shakespeare, melhor do que qualquer pessoa no mundo, mas é um domínio de conhecimento específico que não é atribuído à consciência, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, esse paper mostra os avanços da inteligência artificial do GPT-4, né? Recentes, né? Aqui em 2023, sobre problemas médicos e o uso deles para responder perguntas. Do que tem aqui o paciente, né? Uma mulher de 40 anos, tem hipercalmia por 1 ano, e recentemente tem cálculo renal e outras questões médicas aqui que é difícil de traduzir. E aí, qual que você deve recomendar, né? Eu não sou médico, eu não sei, mas ela recomendou estimulação com 1,25 desse tipo de medicamento aqui, né? Que é um nome enorme. Então a questão é, será que a recomendação de remédios, o GPT-4 é útil, né? Então é um exemplo de aplicação na medicina de inteligência artificial, né? Então é bem interessante. Mas principalmente esse paper mostra mais ainda quais são os avanços recentes do GPT-4, né? E especificamente também essa questão de passar no exame bar dos Estados Unidos, né? 200 questões, 200 pontos, tempo 6 horas, né? E aí os resultados foi bem. O GPT-4 foi bem com relação ao ChatGPT, GPT 3.5, o TextDaVinci, que eu usei pro livro, esse livro aqui, que são versões, são modelos do GPT, né? E o GPT-3 é esse vermelho, né? É menor que 3.5. E dá pra ver que eles iam bem mal nessa questão. Então, dá pra ver que o GPT-4 teve 75%. Esse é o que eu usei nesse livro, que é o GPT-3. Foi o TextDaVinci 001, ele foi bem mal. Então, obviamente, questão talvez de conversação, o GPT-4 é superior. Então, se eu fosse fazer um livro GPT-4 conversando com uma inteligência artificial, seria muito melhor do que um GPT-3. Ele sairia melhor. Creio eu, né? Tem que ver. TextDaVinci 003 é que na época desse livro só tinha o 001, não tinha nem 002. Eu lembro que tem outro livro, História da Inteligência Artificial, tem um capítulo que é uma conversa com uma inteligência artificial, né? Que é com a versão TextDaVinci 002, né? Mas enfim. A questão é, resumo da ópera, né? Teve 75% de velocidade no teste de bar. Eu não sei se é suficiente pra passar, né? Deixa eu ver. Minimal bar exam score 268, 266. Eu acho que ela passou, então. Ela foi melhor do que a maioria em lei constitucional, que é uma coisa que eu tô falando até no Instagram bastante, questão de contratos, propriedade, tort law, que é relacionada à lei comum, né, common law, enfim. Aqui ele foi bem em contratos, leis criminais, em questão de evidências. O pior foi em common law, né, mas ele foi melhor que os outros, né. E aqui é o geral dos estudantes, né, então no geral ele foi melhor na maioria deles do que os estudantes. A questão é, isso é o suficiente para dizer que o GPT-4 pode ser usado como advogado? Não. Mas poderia ser bem útil. Talvez poderia usar o GPT-4 pra, sei lá, para questões legais, para você ter mais facilidade. Eu falei disso em outro episódio, né? Então, realmente são resultados aí interessantes, né? O paper tá na descrição. Talvez eu até vou fazer um negócio no Instagram sobre esse tema, né?
Então a questão é, realmente o GPT-4 tem várias aplicações para medicina, para questões específicas da medicina, né? Não é que vai substituir médico, mas talvez seja um futuro possível que tenham hospitais que ofereçam um médico de IA para recomendar medicamentos quando não é necessário testes. De repente, isso significa também que o GPT-4 pode, com base nos seus exames, né, dados relacionados a seu cardiograma, seu coração, coisas do tipo, colesterol, de repente fazer até recomendar, tipo, uma dieta, por exemplo, para você. É possível. Se ele conseguir fazer isso, passar o exame do bar, eu creio que fazer coisa de nutrição, questões relacionadas à medicina, que a gente já viu que também faz nesse paper aqui, significa que realmente pode ser útil nesse sentido. Vai tirar emprego das pessoas nesse sentido? Talvez não. Algumas áreas específicas talvez possa vir a ser útil, né? Mas tem a questão de confiança, né? Você tomaria um remédio que foi recomendado pelo GPT-4? Talvez não, né? Enfim. É isso que eu tinha pra dizer. Até o próximo episódio.